Paz do Senhor, amados, um bom dia para você que está me ouvindo, que está nos acompanhando. Espero que esteja tudo bem com você. E se não estiver, vai ficar. Amém? Bom, amados, nós estamos indo aí já para o nosso 15º dia da leitura anual da Bíblia. E hoje nós estaremos meditando em mais uma porção da história de José. Amém? Os capítulos da leitura de hoje é o capítulo 41 e o capítulo 42. Tá bom? Se você ainda não fez aí a sua leitura devocional, faça aí, amém? Leia os 2 capítulos e depois acompanhe a gente aqui no vídeo para o versículo devocional de hoje, tá bom? E o versículo devocional de hoje se encontra no capítulo 41 e o verso 38, amém? Então, capítulo 41 e o verso 38 diz assim a palavra do Senhor. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Aleluia! Bom, amados, nós sabemos que José, tinha sido vendido pelos seus irmãos como escravo, e aquele grupo, de viajantes que comprou José vai levar ele para o Egito. E Potifar vai comprar ele, um homem muito importante diante da realeza de Faraó. Na casa de Potifar, o Senhor abençoa José, de forma grandiosa, onde José coloca as mãos, o Senhor ordena a bênção. Então acaba sendo abençoado não somente José, mas também o próprio Potifar, e tudo quanto ele tem. E ele reconhece isso, que Deus era com José e onde José colocava a mão, o Senhor abençoava. Porém, a esposa dele armou ali uma cilada, e José acaba sendo acusado de algo que ele não fez e vai para a prisão. Mas fazia parte do plano de Deus. Lá na prisão, José também se destaca entre todas as pessoas ao ponto de o carcereiro dar para ele responsabilidades de zelador das pessoas da cadeia e de alguns trabalhos ali. E é interessante que tanto na casa de Potifar quanto na cadeia, os seus senhores não precisavam se preocupar com nada, porque Deus estava com José e tudo que ele fazia com excelência. Agora, lá na prisão, José vai interpretar o sonho do padeiro Mor e o sonho do copeiro Mor, E a interpretação do sonho dos dois é que o padeiro iria morrer e no mesmo dia o copeiro iria ser restituído para o seu trabalho. E da maneira que José interpretou o sonho, assim aconteceu. Então nós já estamos vendo o desenvolvimento do ministério de José. Porque de um jovem de 17 anos que não entendia o próprio sonho, agora ele não entende só o seu, ele entende os das outras pessoas também, E então José pede para o copeiro lembrar dele quando aquilo acontecesse, e o copeiro não se lembra. E se você ler com atenção, você vai ver que passam-se 2 anos daquela interpretação do sonho, até quando Faraó vai ter um sonho muito estranho. E o sonho de Faraó é que saía do rio Nilo, 7 vacas gordas e bonitas, e depois apareciam 7 vacas magras. E as 7 vacas magras devoravam as vacas gordas, certo? Depois ele acordou assustado e teve outro sonho, quando voltou a dormir. E o sonho era que 7 espigas muito bonitas apareciam, e depois apareciam outras 7 espigas muito feias, E as 7 espigas queimadas e mirradas devoram também aquelas espigas boas. E ele chama ali os magos, os mestres, os sábios, para interpretarem o sonho dele, darem para ele um conselho. E ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. E então, enquanto o copeiro está servindo ele e vendo todo aquele alvoroço, Deus faz ele se lembrar de José. Aleluia. Ele manda chamar lá José, Fala assim, olha, tem um homem lá na prisão que interpretou o meu sonho, o sonho do copeiro, do padeiro. Ele disse que dentro de 3 dias eu voltaria a servir o Senhor e o padeiro seria morto. E da maneira que ele disse, assim aconteceu. Eu estou aqui servindo e o padeiro foi morto, Então o faraó manda depressa chamar José. E José vem até a presença do rei. Então, amados, a primeira lição de Deus para nós hoje é: tenha paciência. Tudo faz parte do processo de Deus para a nossa vida. Se ainda não aconteceu o que Deus prometera, é porque Ele está preparando a oportunidade e está nos preparando para essa oportunidade.
Se José tivesse ido direto para Faraó, ele não saberia ainda interpretar os sonhos e não teria ainda capacidade para servir com tanta excelência. Agora, ele vai diante do rei, o rei conta os sonhos, ele diz que é de Deus as interpretações, interpreta os sonhos, dizendo que as vacas e as espigas boas e bonitas representavam 7 anos de fartura que viriam sobre o Egito. E as feias que devoravam as bonitas representavam 7 anos de fome que viriam sobre toda a terra, certo? E além de interpretar o sonho, ele dá um conselho, ele dá uma estratégia, ele apresenta um plano, né, de ação para esse tempo de dificuldade. E aí Deus começa a mover o coração de Faraó. E ele diz que Faraó, para cumprir esse plano de produzir muito na fartura e guardar uma quinta parte, ele deveria colocar uma pessoa apta, sábia e prudente, né, para fazer esse serviço. Irmãos, é aqui que eu quero chamar sua atenção. Porque ele vai dizer lá no verso 38, então Faraó perguntou aos seus oficiais, será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Preste atenção, amados. Deus não levanta os piores. Deus levanta homens para serem melhores. Se você não tiver garra, se você não tiver vontade para lutar, para perseverar, para ser o melhor naquilo que você está fazendo, Deus não vai te usar. José não era o melhor quando Deus chamou, mas Deus foi dando condições e oportunidades, e José aproveitou cada uma delas. Agora José chega no momento em que Deus vai honrá-lo, mas José se preparou. Aproveite os tempos que Deus tem te dado. Eu vou te dar um exemplo. Nós estamos aqui na leitura anual. Não despreze, não rejeite. Aproveite essa oportunidade, cresça com essa oportunidade que Deus está te dando, para que quando lá na frente vier o tempo de Deus cumprir a promessa, você tenha sido aperfeiçoado no meio dos processos e você se torne o melhor aonde Deus te enviar. José era o melhor que Faraó tinha naquele dia. E ele fez uma pergunta para todos os sábios, aqueles que estavam ali: tem alguém melhor do que José? A resposta era: não tem. Amém? Agora eu quero chamar a atenção. Por que José se tornou o melhor? Nós vimos ontem que José trazia sobre si a presença do Senhor. Deus estava com José. Olha o que diz o texto aqui agora. Um homem em quem está o Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quer ser o melhor naquilo que você faz? Busque o Espírito de Deus. Ontem eu falei e hoje eu vou repetir. Se você quer conquistar as bênçãos de Deus e fazer com que elas corram atrás de você, busque a Deus, não busque as bênçãos. Busque o Espírito Santo, não busque as bênçãos. Porque bênçãos são consequências de uma vida espiritual e dedicada a Deus. José se dedicou a Deus, aonde ele foi. Deus estava com ele e onde ele colocava as mãos, o Senhor abençoava. Agora, Deus vai mostrar diante de Faraó que nenhum daqueles homens que estavam ao redor dele tinha o que José tinha. E qual era o diferencial de José? O diferencial dele era que o Espírito de Deus estava nele. Amém? Amados, Deus quer fazer de você o melhor. Aonde você for, no teu trabalho, na tua casa, na tua igreja, no teu bairro, Deus quer fazer de você o melhor. Na faculdade, mas nós precisamos ter o Espírito de Deus. Amém? Busque o Espírito de Deus. Anseie por ele, peça por ele, clame por ele. E eu tenho certeza que ele irá fazer morada na tua vida. Eu sou o pastor Tiago. Se você tem sido abençoado por esses devocionais, compartilha com alguém, abençoa também a vida de alguém. Se você tem gostado desse trabalho, deixa aí o seu like, né? Mostra aí que você tem gostado. E se você ainda não está inscrito, se inscreva aí, para que todas as vezes que nós gravarmos um devocional, ele venha chegar direto para você e você seja grandiosamente abençoado. Eu quero orar por você, quero orar pela tua vida e quero orar pela tua casa. Feche seus olhos e ore juntamente comigo. Senhor Deus e nosso Pai, nessa manhã nós acabamos de ver, ó Pai, mais um processo da história de José. Nós vemos que José é um homem em grande progresso, é um homem de crescimento, é um homem de desenvolvimento. Ele teve oportunidades, Senhor. Muitas pessoas chamariam essas oportunidades de provações, de sofrimentos, de dificuldades, mas José não chamou disso. Ele aproveitou as oportunidades que ele teve e desenvolveu um novo caráter, ele desenvolveu novas capacidades, ele desenvolveu um novo crescimento, para que quando chegasse o momento exato, ele estivesse
pronto para poder ser o melhor de Deus naquele tempo e para aquelas pessoas. Senhor, eu creio que o Senhor quer fazer de mim, o Senhor quer fazer de nós o teu melhor para aqueles que precisam e para aqueles que anseiam. Então, usa-nos, Senhor, eis-nos aqui, faça de nós o seu melhor para essa geração. Senhor, ó Pai eterno, que nós venhamos ser o melhor pai, que nós venhamos ser o melhor marido, que nós venhamos ser, ó Pai, o melhor membro, que nós venhamos ser o melhor funcionário, Senhor, ó Pai, aonde estivermos, que nós venhamos ter destaque, não pela nossa capacidade, mas porque o Espírito de Deus está dentro de nós, que nós venhamos buscar, ansiar, ó Pai, e cada dia mais e mais pedir pela presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que possamos desfrutar do melhor daquilo que o Senhor tem preparado para nós. É assim, Senhor, que nessa manhã eu te peço, é assim que eu te clamo e te agradeço, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e a sua casa, fique com Deus e um ótimo dia.